Olá, meus amigos do canal YouTube da TV Websal. Saudações reverenciais a todos. A partir de hoje vamos fazer videoaula sobre a apresentação do missionário Restrepo aqui no Brasil, nos encontros com brasileiros, como ele mesmo denomina. O missionário Restrepo fez uma série de 20 programas com os brasileiros sobre o processo de revalorização dos princípios esotéricos gnósticos. Esses 20 programas foram apresentados pela TV Websal, ficaram gravados em vídeos no YouTube, está postado no YouTube e linkado no nosso site para pesquisa dos estudantes gnósticos a respeito da gnose samaeliana. O missionário Restrepo apresentava o seu programa diretamente ao vivo, diretamente de Medellín, na Colômbia, de onde ele falava para os brasileiros especificamente e também para toda a humanidade. Nesses seus programas, que nós vamos estar apresentando em partes, ele apresentou o processo, o seu trabalho, com o missionário Restrepo. É um missionário qualificado pelo venerável mestre Samael, é um missionário que foi muito honrado, que é honrado. Ele foi condecorado pelos seus bons serviços, a serviço do movimento gnóstico, fundou a gnose nos Estados Unidos, esteve em vários países, foi contemporâneo aos venerável mestre Samael e ao venerável mestre Rabulô, e conviveu com eles, então teve muito contato com eles, conhece a profundidade da doutrina gnóstica, conheceu o venerável mestre Samael, o venerável mestre Rabulô, e é um monumento vivo da cultura gnóstica, do ensinamento gnóstico, e pode, ainda à beira dos seus 100 anos, estar nos contando o que aconteceu realmente nos bastidores do meandro gnóstico e para nos ajudar a passar a limpo a história real do movimento gnóstico cristão universal. Ele apresentou então o seu trabalho de valorização dos princípios esotéricos gnósticos, onde ele é um soldado que age conjuntamente com outras pessoas no mundo, inclusive nós aqui da Aguissal, em defesa e na revalorização desses princípios. Acontece que, como foi ressaltado por ele nesta programação, desse primeiro programa, no seu primeiro encontro, nós estamos aqui fazendo um reestudo hoje. Já no tempo do venerável mestre Samael, começou o processo de desvalorização da gnose samaeliana por alguns dos seus discípulos de perfil comercial, perfil mercantilista, que fez da gnose um trampolim, vamos dizer assim, uma base para a propagação dos seus ideais mercantilistas. E isto ocorreu após a morte do venerável mestre Samael também, e depois com o venerável mestre Rabulô. Então o missionário Restrepo nos conta detalhadamente isso que aconteceu. Então, com esta movimentação em prol de algo comercial dos pseudos gnósticos, a gnose samaeliana foi demasiadamente desvalorizada, foi depreciada. Daí então a necessidade de revalorizar, ou seja, voltar a dar valor, voltar a valorar, dar valor àquilo que foi desvalorizado, foi desvalorado. E este papel vem sendo cumprido muito fielmente pelo missionário Restrepo, que é um missionário fiel, um discípulo fiel aos princípios gnósticos samaelianos, a doutrina gnóstica samaeliana verdadeira. Permaneceu fiel, que é fiel até hoje, luta então para valorizar princípios e para defendê-los ao bem
dos estudantes gnósticos que vão entrando no movimento após a morte do mestre Rabulô. Não tiveram o privilégio então de receber o ensinamento diretamente dos mestres, precisam encontrar uma doutrina enxuta, né, uma doutrina genuína, uma doutrina verdadeira, para aplicar os seus princípios e obter resultados positivos. Então, neste primeiro programa, o missionário Restrepo expõe a necessidade de estar, então, revalorizando os princípios esotéricos gnósticos. Ele vai contar que nesse seu primeiro encontro, ele nos contou, como está gravado no vídeo, todos podem assistir, que a primeira, então, depreciação do conhecimento gnóstico verdadeiro veio por intermédio do senhor Júlio Medina, um dos primeiros discípulos do mestre Samael, que teve então a iniciativa, né, de espalhar a gnose também para o mundo todo, mas não a gnose genuína, como o venerável mestre Samael queria. E sim, ele fez em função de obtenção de dividendos comerciais. Então ele é considerado, né, pelo o Restrepo um dos primeiros como se diz, o pioneiro, né, do paradigma cultural. Isto quer dizer o seguinte, que a doutrina gnóstica ela está ramificada em dois campos principais: o campo da cultura e o campo iniciático. O campo da cultura, ele é responsável pela culturização, ou seja, pelo estudo da gnose, da doutrina gnóstica do ponto de vista intelectual, atrelado ao objetivo material. Enquanto que o iniciático, ele é tratado, né, pelo mestre e por alguns que o seguiram do ponto de vista espiritual. Então, é esse dito iniciático ou esotérico com S, interno. E o cultural é externo, ele é público. Então, essa gnose, né, começada com o Júlio Medina, ela vai espalhar pelo mundo todo e hoje continua espalhando em prol de objetivos comerciais, mercantilistas. Mas mesmo assim ela tem o seu mérito por propagar o conhecimento gnóstico, mesmo que seja do ponto de vista cultural. As religiões não iriam fazer isto, então ela tem esse mérito. Mas tem também o seu grande defeito, né, de apresentar uma doutrina meramente cultural, meramente intelectual, não serve para o iniciático. Portanto, as pessoas atreladas ali à parte cultural ficam na parte externa da sua mente, do seu entendimento, não conseguem colocar a gnose na parte interna, na sua mente interna do entendimento, não consegue então chegar às iniciações, que é o objetivo principal do conhecimento gnóstico samaeliano. Tem como objetivo criar o homem solar. E pela parte cultural não se cria esse homem solar, pelo contrário, a parte cultural da doutrina gnóstica é que vai colocar na cabeça das pessoas, né, dos estudantes do mundo todo, uma grande confusão, porque o pessoal de perfil cultural, de perfil intelectual, não consegue entender e compreender a parte iniciática, a parte de iniciações, e aí estabelece uma grande confusão, como ocorreu na trajetória de movimentação do conhecimento gnóstico samaeliano. Então, além dessa vertente atribuída ao Júlio Medina, de perfil mercantilista, houve muita proliferação
de outros ramos, né, de outras instituições de cunho financeiro, de cunho político, de cunho filosófico, político, etc., que se auto-intitularam também como instituições gnósticas, atreladas à gnose samaliana, trazendo para todos os estudantes uma grande confusão, porque todos atrelados à parte cultural, portanto muito distante da parte iniciática, que é o que nos interessa, que é o que interessa um verdadeiro estudante gnóstico que busca a real doutrina gnóstica samaliana. Então, os objetivos, né, das vertentes gnósticas, nessas duas vertentes da cultural, da doutrina, essas duas vertentes da doutrina gnóstica, a cultural e iniciática, eles são diferentes. A vertente iniciática, então, busca o homem solar, busca com sua doutrina, com seus princípios, levar o estudante a praticar os 3 fatores de evolução da consciência, buscar a castidade, despertar o fogo sagrado, criar os corpos solares, despertar as serpentes e chegar à iniciação do ser, à autorrealização. Enquanto que do ponto de vista cultural, isto fica muito difícil para se entender, porque que busca na realidade são coisas materiais, dividendos monetários, né? Coisas materiais voltado ao comércio, ao mercantilismo. Então, além desta vertente do Júlio Medina, de objetivo puramente comercial e mercantilista, então surgiram, como já dissemos, as outras vertentes de também com objetivos políticos, objetivos científicos, objetivos filosóficos e não objetivos iniciáticos. Muito bem. Para compreender tudo isto, né, o que ocorreu na trajetória de movimentação do conhecimento gnóstico nos tempos do Venerável Mestre Samael e do Venerável Mestre Rabulu, é que nós recomendamos a leitura dos escritos, né, dos textos, dos livros do missionário Jorge Velez Restrepo, assim como bem assistência a seus vídeos. Eles são muito esclarecedores, são importantes, são fundamentais para todos nós que almejamos praticar a doutrina genuína, a doutrina original do Venerável Mestre Samael, a doutrina gnóstica cristã universal. Então, a partir de Júlio Medina, muitas instituições se intitularam gnósticas, na realidade trazendo grande confusão ao gnosticismo universal, porque na realidade elas eram pseudo-gnósticas, por estarem atreladas unicamente a essa parte, esse ramo cultural da doutrina, e por estarem nelas faltando, né, as outras coisas atreladas ao campo iniciático. Então, a partir daí, desse feito, né, do Júlio Medina, na verdade foi o primeiro traidor do Venerável Mestre Samael, traidor da sua doutrina, né? Tanto é que na sequência ele fora expulso pelo Venerável Mestre Samael das linhas gnósticas. Foi tirado dele a energia marciana. O Venerável Mestre Samael retirou a sua energia marciana, ou seja, essa energia marciana é a energia dotada aos estudantes, dotada pelo Venerável Mestre Samael aos estudantes que são fiéis à sua doutrina. E com essa energia, então, é possível se perfilar a doutrina gnóstica no seu campo iniciático e fazer as iniciações. Fica muito difícil por uma pessoa que tem a doutrina gnóstica só na sua parte cultural fazer qualquer iniciações, ou fazer um desdobramento, ou
visitaram um templo, né, gnóstico, ou falaram com um anjo, ou com uma hierarquia nos mundos supradimensionais, porque essa pessoa está destituída da energia do Cristo da era de Aquário, né, a energia marciana do venerável mestre Samael. Então, no auge desta confusão, o venerável mestre Samael dá carta de representação ao venerável mestre Rabulu. Isto lá pelos anos 1976, o venerável mestre Samael no congresso, né, lá no México, já deixa o texto e também gravado nos vídeos, né, a sua insatisfação por a parte monetária no movimento gnóstico. Então ele dirige aos missionários, ele coloca como ele quer os missionários e grita, né, em bons tons, fora da gnose, o mercantilismo, fora as finanças, né? Ele não queria mais aquilo. Mas a confusão continuou. Ele então vai colocar ordens e lei no movimento gnóstico e declara à humanidade, né, que atrás dele só tem um de seus discípulos, que é o venerável mestre Rabulu, e ele dá carta então de representação ao venerável mestre Rabulu, ordenando ao venerável mestre Rabulu que coloque ordem e lei no gnosticismo universal. O venerável mestre Rabulu assumiu as suas posições e foi isso que ele fez. Colocou ordem e lei no movimento gnóstico. E aí a confusão ficou ampliada, porque o pessoal atrelado à gnose de perfil meramente cultural não tinha capacidade de entender o campo iniciático defendido, organizado pelo venerável mestre Rabulu. Então a maioria dessas pessoas não aceitaram o venerável mestre Rabulu, não aceitaram a lei e nem a ordem do universo, do movimento gnóstico, e continuaram até hoje movimentando fora da lei e fora da ordem. E então, durante e após o venerável mestre Samael, seguiram, né, inúmeros pseudos, surgiram, né, inúmeras instituições, pseudo-organizações gnósticas e muitos pseudo-gnósticos. Por isto, o venerável, o missionário Restrepo, né, é bastante enfático e luta tenazmente, e todos nós estamos com ele nessa luta de defesa e regularização dos princípios esotéricos gnósticos, para que possamos ser fiéis também, né, à doutrina gnóstica samaeliana e não ficarmos desobedientes como o pessoal do perfil cultural que na realidade, né, atraiçoou o venerável mestre Samael com suas posições contrárias, né, aos princípios adotados pelo mestre, e muitos pontos apareceram, né, nisso daí com relação à traição, a falta de fidelidade ao venerável mestre Samael, como aconteceu na adoção dos 5 livros básicos, na aceitação do venerável mestre Rabulu e uma série de outras coisas. Então, ao longo dos vídeos, daqui para frente, nós vamos contando essa história. Muito obrigado a todos. A paz.